E aí, pessoal, bem-vindos de volta. E a gente já falou de uma abordagem de começar com o monolito e depois a gente pode separar ele. Então, existe um padrão conhecido como Strangler Pattern, que é um padrão de estrangulamento. É um nome um tanto estranho, na minha opinião, mas dessa forma a gente pega um monolito, estrangula ele até extrair pequenas partes. De novo, eu não entendo muito o motivo desse nome, mas a ideia por trás do Strangler Pattern é pegar um monolito e ir quebrando ele, tirando pequenas funcionalidades. A gente pode começar esse processo isolando os dados de um monolito, ou a gente pode começar esse processo isolando o domínio de um monolito. Então, mais uma vez, imagina a Lura como um grande monolito. E eu quero começar a migração de monolito para microserviços. Então, o que eu posso fazer é começar separando o banco de dados. E eu posso fazer isso de duas formas também. Eu separo o banco de dados e realizo alguma sincronização aqui direto nessa parte de infraestrutura. Então, hoje bancos de dados vão se conhecer. Ou eu altero nesse monolito a parte do sistema que precisa de aluno, por exemplo, para se conectar a esse novo banco de dados. Ou eu posso fazer exatamente o contrário. Pegar a parte que busca alunos e separar em um novo serviço, mas que por enquanto se conecta ao mesmo banco de dados, para que depois eu realize a migração e separe esse banco de dados. Então a gente vai separando domínio por domínio, processo por processo, a gente vai extraindo o monolito até que ele deixe de ser um monolito, até que ele mesmo só tenha alguns pequenos serviços, e ele seja talvez um serviço um pouco maior, ou até vire realmente um outro microserviço muito específico. Então, dessa forma, com o Strangler Pattern, a gente pega um monolito e transforma ele em vários serviços para a gente chegar na arquitetura de microserviços. E, como eu falei, se a gente tem vários serviços, a gente pode acabar precisando compartilhar código entre vários serviços. Por exemplo, a lógica de autenticação pode ser a mesma em todos. Realizar log pode ser a mesma coisa em todos eles. E a gente poderia, obviamente, criar um serviço para isso, por exemplo, um serviço de log. É bastante comum até, mas às vezes a nossa regra de log não precisa de um serviço. Ter um serviço como por si só talvez daria mais trabalho do que facilitaria. E às vezes, por exemplo, um serviço que recebe muitas requisições, ele vai também fazer muitas requisições de log. Já um outro serviço que recebe pouca coisa vai precisar fazer menos log. Então, a gente pode ter um pedaço de código que ajuda os outros microserviços, mas estando lá dentro mesmo. Então, é um pedaço de código compartilhado entre todos eles. Isso é conhecido como Sidecar Pattern. Então, como que a gente chega nesse padrão? A gente vai determinar um processo comum, por exemplo, realizar log. Isso é comum a todos os serviços, só que isso também vai crescer conforme o serviço cresce. Então, a gente vai precisar ter essa escalabilidade junto com o serviço. Se a gente tivesse um serviço separado, teríamos outros problemas. Então, identificamos um processo comum e a gente sabe que o ideal é ter ele junto com os serviços. A gente vai construir um módulo compartilhável. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com um Node, a gente vai criar um pacote no NPM. Se é com PHP, a gente vai criar um pacote no Composer. Se é com Java, a gente vai ter um pacote no Maven ou Gradle, não sei como funciona. Enfim, nós vamos criar um pacote que pode ser compartilhado entre vários serviços, de forma independente, só que o serviço, o código em si, está num lugar só. De forma que se eu atualizar esse código, essa atualização vai ser replicada em todos os serviços. Então, a partir disso, a gente aplica esse sidecar, esse componente, esse pacote, a gente vai aplicar isso nos serviços que precisam. Dessa forma, eu não tenho um novo serviço, porque criar serviços demais também pode trazer problemas, só que ainda assim eu tenho um código só sendo compartilhado por vários serviços. Então essa é a ideia por trás do Sidecar Pattern. Então só aqui a gente já viu dois, o Strangler Pattern e o Sidecar Pattern. Então agora que a gente já entendeu sobre como separar serviços e até manter eles organizados entre serviços de domínio ou de negócio e padrões para que a gente consiga separar os serviços através do Strangler Pattern e manter código compartilhado através do Sidecar Pattern, vamos falar um pouco sobre integrar esses serviços. Porque, de novo, como eu falei, serviços se comunicam. Então, como a gente pode integrar eles? Vamos falar sobre isso no próximo capítulo.